Nós queremos dar boas-vindas a todos aqueles que estão nos acompanhando por esta transmissão. E nesse primeiro domingo do ano, primeiro domingo de janeiro, queremos dar boas-vindas a todos vocês e desejando que este ano de 2021 seja um ano extraordinário para as nossas vidas. Seja um ano ímpar. Esse é o meu desafio, é o meu desejo para nossa querida segunda igreja e também para você que nos acompanha. Antes da meditação na palavra de Deus, quero dar aqui duas informações ou dois convites específicos para a nossa comunidade. Amanhã, às 20 horas, nós vamos fazer uma reunião virtual com os nossos líderes para avaliarmos a retomada do culto presencial. A partir da tarde de amanhã, vou solicitar à secretária, prepare o link para a reunião no Zoom. Alguns líderes receberão, outros que não receberem. Eu quero pedir a gentileza de você fazer contato amanhã à tarde com a igreja para receber o link. Vai dar o seu nome e vai ter o link para participar dessa reunião importantíssima, uma reunião virtual, a partir das 20 horas, ok? Então, você, líder da nossa igreja, se não receber o link, você pode fazer contato com a igreja e vai ter o link para o acesso. Segunda palavra importante, na próxima sexta-feira, também às 20 horas, virtualmente, eu quero ter o nosso primeiro encontro com os líderes de células. Então, se você puder, obviamente, alguns estão viajando, né? Se você puder acessar, na sexta-feira nós vamos disponibilizar também o link para o nosso encontro de líderes de células. Eu quero lhes dar uma palavra de encorajamento, não é uma palavra de desafio para este ano de 2021. Portanto, são dois convites. Amanhã, às 20 horas, você, líder da Segunda Igreja Batista, vai receber o link e aqueles que não o receberem poderão, na parte da tarde, fazer contato com a igreja e você vai ter o link, vai dar o seu nome e vai ter o link para participar dessa reunião virtual. E na sexta-feira, a nossa reunião de líderes de células, ok? Quero também agradecer os irmãos e irmãs que têm orado pela vida da minha querida esposa Débora. Peço-lhes que continuem intercedendo por ela e pela saúde dela. Posto isto, irmãos, no domingo passado, à noite, nós compartilhamos aqui uma palavra, um tema que me parece muito oportuno, e foi exatamente o seguinte: conselhos bíblicos para um ano novo abençoado. Nós tivemos dificuldades na conexão, muitos irmãos não conseguiram acompanhar tudo aquilo que a gente compartilhou, e eu entendi trazer esta palavra outra vez, agora esperando que não tenhamos dificuldades de conexão, para que você possa anotar, você possa escrever. Quero mesmo encorajar você a pegar papel, lápis ou caneta e escrever esses conselhos bíblicos para um ano abençoado, para uma vida abençoada. Está no texto de Eclesiastes, capítulo de número 9, Eclesiastes 9, e eu quero ler do versículo de número 7 ao versículo 12. Eclesiastes 9,
de 7 a 12. O tema da nossa reflexão é este: conselhos bíblicos para um ano novo abençoado. Diz a palavra bendita: vai, come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, nos quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho, que tu fazes debaixo do sol. Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Pois na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi algo mais debaixo do sol. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo, ou a ocasião e a sorte ocorrem a todos. Além do mais, o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se pescam com a rede cruel, e como os passarinhos que se prendem com laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este cai de repente sobre eles. Senhor nosso Deus, fala-nos através da tua palavra nesta ocasião, que possamos compreender e apreender e absorver os conselhos bíblicos que nos garantem um ano abençoado, uma vida abençoada. Eu peço isto em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui no livro de Eclesiastes, e o livro de Eclesiastes faz parte da fase final da vida de Salomão. Os estudiosos dividem os 3 livros, que têm a sua autoria, a sua instrumentalidade humana de Salomão, como sendo o livro de Cantares, que cobre o início da vida de Salomão, o livro de Provérbios, que está colocado na fase intermediária da vida de Salomão, ainda que nem todos os textos do livro de Provérbios sejam de autoria de Salomão, e o livro de Eclesiastes é colocado na fase final da vida de Salomão. É aquele livro da pessoa experiente, da pessoa que acertou, mas que errou, e que olha para trás e sabiamente nos dá vários conselhos. O livro de Eclesiastes é, sem dúvida alguma, um livro repleto de indagações existenciais, questões que causam perplexidade, que causam espanto, e que devem nos levar, sim, a muitas considerações. Por exemplo, aqui no capítulo 5 de Eclesiastes, o verso 10,
Salomão diz assim: o que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Que verdade extraordinária! Quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Isto também é vaidade, ou é correr atrás do vento. Olha que verdade tremenda. Quem ama o dinheiro nunca se farta dele. Ele é tomado de uma saga, de uma falta de prazer naquilo que tem e sempre quer ter mais. Se torna insaciável. Que verdade extraordinária. Ainda aprendemos aqui, na palavra de Salomão, que tudo é vaidade, correr atrás do vento, capítulo 2, verso 11. Nós aprendemos aqui no capítulo 7 um conselho muito, muito precioso. Capítulo 7 de Eclesiastes é uma palavra que se eterniza. Não apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. Olha que palavra linda, não é? Nem tudo que a gente ouve, a gente deve dar crédito. Nós devemos investigar, devemos analisar, não devemos ser propagadores de, vou usar aqui um termo muito contemporâneo, de fake news. Há pessoas que ouvem e não investigam, e propagam aquilo que ouviram como se verdade fosse. E vale aqui aquela palavra de um filósofo inglês que contribuiu para a Revolução na Inglaterra. Ele diz o seguinte: aquele que julga sem investigar exaustivamente acerca dos fatos não merece desculpa se julgar erradamente. Aquele que julga, John Locke quem disse isso, sem investigar exaustivamente acerca dos fatos, não merece desculpas se julgar erradamente. Há pessoas que ouvem, não investigam e passam adiante, agregando àquilo que ouviram o seu juízo, a sua avaliação equivocada. E Salomão está nos dizendo: não apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que teu servo te amaldiçoa. Eu diria que, em outras palavras, Salomão está dizendo: cuidado com fake news. Portanto, o livro de Eclesiastes é extraordinário. E eu quero lhe convidar a ler esse texto, o trecho que nós lemos, na perspectiva daquilo que nós estamos nos propondo, conselhos bíblicos que nos garantem um ano abençoado. Eu quero mesmo encorajar você que escreva isso, como encorajei no dia 31, que você fizesse os seus alvos e você os escrevesse, porque aquilo que não é visto não é lembrado, aquilo que é visto é lembrado. Então, de igual forma, eu quero encorajar você a escrever. Nós vamos extrair aqui deste texto pelo menos 5 conselhos bíblicos. Ninguém é obrigado a colocá-los em prática. Mas eu posso lhe garantir o seguinte: aquele que coloca em prática os conselhos bíblicos tem a chancela, tem a bênção, tem a mão de Deus sobre a sua vida. Portanto, eu quero extrair desse texto 5 conselhos bíblicos para um ano abençoado, para uma vida abençoada, para uma caminhada abençoada. Quais são? Primeiro lugar, viva de forma a agradar a Deus.
Salomão diz assim, vai, verso 7, come com alegria o teu pão, bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Sabe de uma coisa? Aqui está a fronteira entre a consagração e a contaminação. Aqui está a fronteira entre a piedade e a impiedade. Aqui está a fronteira entre a santidade e o mundanismo. A questão tem a ver com esta afirmação: viver de forma a agradar a Deus. Paulo, no Novo Testamento, entendeu claramente esta baliza para a sua vida, este parâmetro para a sua vida. Quando lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 10, ele diz o seguinte: e oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo está dizendo: eu oro para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Lá em Gálatas, capítulo 1, no versículo de número 10, esta mesma compreensão dominava a mente e o coração de Paulo. Em Colossenses ele está falando acerca dos irmãos daquela igreja. Agora aqui ele está falando acerca de si mesmo. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Você precisa escolher a quem você quer agradar. Eu já decidi. Já decidi. Você quer ter um ano abençoado? Você quer ter uma vida que glorifique o nome do Senhor? Eis aí a receita. Viva de modo a agradar a Deus. Simples assim. E é verdade que é impossível agradar a Deus se nós não conhecermos a vontade de Deus expressa na revelação, palavra de Deus. Só este conselho já seria suficiente. Viver de modo a agradar a Deus. Anote aí, nas suas escolhas, nas suas relações, no que você for fazer ou vier a fazer, use este filtro, use esta pergunta: vai agradar a Deus? Vai glorificar o nome do Senhor? É um filtro. E com certeza, nos ajuda extraordinariamente a ter um ano abençoado. Esse é o primeiro conselho. Mas não para aí. Então, Salomão está dizendo: vai, come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Isso precisa ser o meu norte. Viver de modo tal a agradar a Deus. Ainda que em razão da natureza pecaminosa, nem sempre nós consigamos. Mas devemos caminhar de modo a morrer tentando agradar a Deus. Segundo lugar, como ter um ano abençoado? Quais são os conselhos bíblicos para um ano abençoado? Segundo conselho, não comprometa a sua integridade. No verso de número 8,
Salomão diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Há uma indagação teológica: será que Salomão foi salvo ou não? Porque Salomão, ele está dizendo aqui, por isso que faz sentido pensar nesse livro de Eclesiastes na fase final da sua vida, porque foi um camarada que cometeu tantos equívocos, fez escolhas tão trágicas na sua vida. Pessoalmente, eu acredito que Salomão, no final da sua vida, ele foi restaurado, é uma convicção pessoal. E ele está aqui neste texto dizendo: sempre sejam alvas as tuas vestes. Vestes significam vida. Ele está nos desafiando a termos as vestes brancas, límpidas. E a consequência é não faltar óleo sobre a cabeça. O óleo sobre a cabeça era o ato de unção de um rei, de unção de um sacerdote. Não há como deixar de lado uma vida íntegra e ter unção. As coisas andam juntas. É um casamento perfeito, vida santa e unção. Significa ter integridade. A integridade abre a porta para a unção. Eu quero muito desafiar, especialmente as minhas ovelhas que me ouvem. Nós vamos amanhã tratar da questão do retorno do culto, mas eu fico muito triste de ver as minhas ovelhas, que mesmo no período do culto presencial, não vinham à igreja, mas fazendo tantas coisas arriscadas. E aí eu chego à conclusão que a doença física, que tem acometido a tantos, mas está evidente que já chegou uma doença espiritual, na forma do desânimo. Desânimo é doença espiritual. A doença espiritual chegou. Mas o Senhor da igreja, Ele pode incendiar o coração do seu povo. Praz aos céus que essa palavra vaze a sua alma como uma espada flamejante, desafiando você, irmão querido, a uma vida íntegra, e que nunca falte o óleo, que nunca falte a unção sobre a sua cabeça. Viver de modo a agradar ao Senhor. Segundo, não comprometa a sua integridade. Falar integridade no mundo relativizado é um extraordinário desafio. Hoje vivemos uma cultura relativista. Não há absolutos. Isso se constitui num grande desafio para a igreja, porque a igreja trabalha em cima de absolutos. O que a igreja prega são verdades absolutas. E pregar verdades absolutas no mundo relativizado é um gigantesco desafio. Ainda mais quando observamos que esse hálito relativista começa a minar a vida de muitos cristãos. O cristianismo sustenta-se, fundamenta-se em absolutos. Por isso precisamos, sim,
guardar esses princípios no coração. Anote aí, irmão. Anote no papel, coloque no seu espelho do banheiro, coloque na sua Bíblia, coloque no seu escritório, coloque em algum lugar que você possa ver. Viver de modo a agradar a Deus. Segundo lugar, não comprometer a integridade. Terceiro conselho bíblico. Se você estiver me acompanhando aí no seu celular, você coloca assim, eu estou acompanhando aí no chat, não é? Até para a gente saber se você está acompanhando mesmo, ok? Mas vamos ao terceiro conselho bíblico. Vocês que estão aqui comigo, estão acompanhando? Dá um glória a Deus aí, irmão. Parece que tem uma multidão, mas não tem não, viu? Terceiro conselho bíblico. Valorize quem vale a pena ser valorizado. Salomão diz assim, verso 9, goza ou desfruta a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Salomão está dizendo assim, desfruta a esposa que você tem, mas a gente pode dizer, desfruta o marido que você tem. Em outras palavras, valorize as pessoas que vale a pena receber o nosso valor. A grande verdade é que muitos de nós gastamos energia com pessoas e coisas que não valem a pena. Não vale a pena. Veja bem, não é você odiar quem não vale a pena. Você deve orar sempre, orar pela conversão sempre, orar para que Deus transforme sempre. Mas olha o que é que Jesus diz em Marcos capítulo 6, verso 7 e seguinte. Ele chamou assim os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo, que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra, do que para os daquela cidade. Valorize quem vale a pena ser valorizado. Valorize a sua esposa. Valorize o seu esposo, valorize os seus filhos, valorize os seus pais, valorize o seu pastor, valorize os seus líderes, valorize as pessoas que valem a pena serem valorizadas. Fuja de relacionamentos tóxicos, porque relacionamentos tóxicos viciam, como as drogas viciam. Agora, cuidado, para que a toxicidade do relacionamento não seja causada por você. Não guarde mágoa de ninguém. Vou repetir. Não guarde mágoa de ninguém. Às vezes eu estou em um sepultamento, uma cerimônia fúnebre, e algumas vezes eu já vi, naquele momento em que a urna vai ser fechada, levada para o seu enterramento, eu já vi muitas pessoas em desespero. Eu as observava de longe, agarrando-se àquele caixão,
frio, sobre aquela pedra fria, agasalhando um corpo frio, sem vida. E quantas vezes eu já vi pessoas em extremo desespero, gritando, bradando: me perdoa, me perdoa, me perdoa, pai, mãe, eu amo você. E aquele gemido, e de longe eu ficava observando: meu Deus, esta pessoa vai arrastar a culpa, muitas vezes, de dizer agora, quando deveriam ter dito antes. Compreende? Valorize quem vale a pena ser valorizado. Isso é um conselho extraordinário. Materialize essa gratidão de alguma forma. Uma ligação, uma mensagem no WhatsApp, um bilhete que você envia a alguém. São pequenas demonstrações de gratidão, de reconhecimento. E sabe de uma coisa? Isso é extraordinário, tem um efeito curativo, terapêutico maravilhoso. Repito, valorize quem vale a pena ser valorizado. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida da tua vaidade. Valorize as pessoas, os relacionamentos. Valorize as pessoas que convivem com você, as pessoas que suportam você. Valorize. Não guarde mágoa de ninguém. O escritor aos Hebreus, ele diz isso de outra forma, não é? Ele assim, que nós devemos ter cuidado com a raiz de amargura, porque uma vez que ela brote, ela contamina, e ela nos priva da graça de Deus. Raiz de amargura, e a única forma de vencer isso é aprendendo a perdoar. Valorize. Eu tenho na minha memória uma grata recordação de muitas pessoas pelas quais terei uma eterna gratidão. Meus pais já falecidos, minha mãe que, vindo de uma família muito simples, ela se desdobrava para poder nos manter na escola. Meu pai, homem muito culto, mas que se tornou um alcoólatra e por conta dessa condição ausente. E eu tenho grata recordação do empenho deles. De outras pessoas que passaram por minha vida, dos meus sogros, meu querido sogro Áureo, que um homem de Deus, não era perfeito, mas um homem de Deus. Mas eu quero fazer aqui um destaque para minha sogra. Às vezes as pessoas fazem piada de sogra como se sogra fosse bicho-papão. Pode ser que no caso de muitos o seja, no meu não. E eu me lembro, minha sogra, mulher muito fina, mulher de Deus também, de uma generosidade extraordinária, de uma capacidade de se solidarizar extraordinária, de pessoas que foram ajudadas por ela financeiramente, e nós só descobrimos depois do falecimento dela,
porque algumas pessoas chegavam, agradeço, porque ela pagou o meu INSS e por aí afora. Mas há um detalhe que eu quero destacar da minha sogra. Poucos dias, acho que 1 ou 2 dias antes da minha sogra morrer, lá no hospital da nossa cidade, ela ia precisar de doação de sangue. E ela disse para mim assim: eu quero que você doe do seu sangue, porque eu quero que o seu sangue corra nas minhas veias. Pensa bem, ela é uma mulher branca, que nunca, jamais teve qualquer traço de preconceito. Eu sou negro. Aliás, Laurentino Gomes, na sua trilogia de livros tratando a história do Brasil, 1808, 1822 e 1889, eu li em um mês todos eles, mais de 1000 páginas. Ele diz lá, num dos seus livros, o seguinte, que no Brasil, ou você é descendente de escravos, ou você é descendente de senhor de escravo. Acho que dá para perceber de que lado eu estou, né? Agora, pensa bem. A minha sogra dizia assim: eu quero que o seu sangue esteja na minha veia, correndo nas minhas veias. Não houve tempo. Acho que isso foi 1 ou 2 dias antes do falecimento dela. Não houve tempo. Mas a minha gratidão, ela não é por causa deste detalhe. Porque este detalhe foi uma expressão de um relacionamento, da maneira como aquela mulher me tratava e me tinha como um filho. Claro que eu tenho que valorizar, mas eu aprendi a valorizar em vida. Em vida. No mês de julho, tiramos os dias de férias, e que prazer poder ter usado aqueles dias para levá-la ao hospital, para cuidar dela, juntamente com os outros familiares. É óbvio. Valorizar. Valorize quem vale a pena. Valorize seu pai. Valorize sua mãe. Valorize sua esposa. Valorize seu esposo. Está entendendo? Quarto lugar. Eu não sei se o pessoal está dizendo aí no chat que está acompanhando, né? Sinalize para mim aí, o pessoal da produção. Né? Se estiver acompanhando, eu estou acompanhando, pastor. Ok? Quarto lugar. Quarto conselho bíblico para um ano novo abençoado. Aproveite as oportunidades, pois elas não são eternas. Aproveite as oportunidades, pois elas não são eternas. No verso 10, Salomão diz: tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mais adiante diz lá no verso 11, vi algo mais debaixo do sol,
Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte ocorrem a todos, ou seja, que a oportunidade vem, mas ela não fica esperando. Há 3 palavras que a gente precisa aqui destacar: frustração, oportunidade e sonho. Frustração é algo que nós sentimos por algo que deixamos de fazer. A oportunidade é algo que eu posso fazer agora. E sonho é algo que tem a ver com aquilo que eu almejo no futuro. Aproveite as oportunidades para que você não conviva com a frustração. Eu já perdi algumas oportunidades, mas eu aprendi também que não vale a pena ficar amargando a frustração de ter perdido oportunidades. O que nós precisamos ter é a sensibilidade de enxergar e abraçar a oportunidade que muitas vezes está passando à nossa frente. Tudo que tiver à mão, faze-o conforme as tuas forças. Pense no trabalho de Deus. Você é líder de célula. Extraordinária oportunidade nós temos hoje de cuidar de pessoas, de levar conforto, de levar consolo, de levar atenção. Aproveite a oportunidade e seja intenso nas oportunidades que você tem hoje. Sabe por quê? Porque a oportunidade, ela não fica sentada à sua frente, de pernas cruzadas, aguardando a sua reação. Muitas vezes a oportunidade é como um flash de luz, ela vem e foi. E às vezes a oportunidade que um perde, o outro atento assegurou. Aproveite as oportunidades, elas não são eternas. Está anotando aí? Conselhos bíblicos para um ano novo abençoado. E em último lugar, qual é o último conselho? Sabe qual é? Prepare-se para a eternidade, pois ela é certa. Prepare-se para a eternidade, pois ela é certa. Verso 12, além do mais, o homem não sabe a sua hora, mas a hora vem, vai chegar. A beleza da vida está exatamente não naquilo que a gente leva, mas naquilo que a gente deixa. Naquilo que a gente deixa em outros, assim como outros deixam na gente. A beleza da vida está em se eternizar na forma daquilo que de nós vaza para o outro. Naquilo que de nós impacta a vida do outro. Eu estou aqui fazendo referência aos meus sogros, certamente os filhos, mais até do que eu, têm eterna gratidão por eles. Eu estou fazendo referência a pessoas que já partiram há muitos anos, mas que deixaram um legado, não material, mas um legado dentro da gente.
A vida é curta. A vida é curta. E diante desse quadro de doença que aflige o mundo inteiro, mais do que nunca somos desafiados à nossa vulnerabilidade humana, a nossa fragilidade. Precisamos nos preparar para a eternidade. Há pessoas que vivem de uma forma tão hedonista: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou seja, a vida é o espaço que vai do berço à sepultura. Então eu quero me esbaldar, quero aproveitar tudo que essa vida possa me dar. É uma visão hedonista, que não compreende que há uma outra dimensão de vida. E como disse Salomão, o homem não sabe a sua hora. Já que nós não sabemos, o melhor é nos prepararmos. Assim, eu deixo esses conselhos de Salomão para um ano novo abençoado. Viva de forma a agradar a Deus. Não comprometa a sua integridade. Valorize quem vale a pena ser valorizado. Aproveite as oportunidades, pois elas não são eternas. E prepare-se para a eternidade, pois ela é certa. Que isso seja o seu emblema durante esse ano. Escreva isso, por favor, faça isso, escreva. Coloque em algum lugar que você possa ver frequentemente. Aprenda a ter sentido e dar sentido à sua vida. O sentido para a vida não está naquilo que a gente pode conquistar. Sabe por quê? Porque por maiores que sejam as conquistas humanas, tudo que nós conquistarmos fica aqui. Possamos dar sentido à nossa vida, fazendo com que ela tenha sentido na vida de outros, na vida dos filhos, que um dia se tornarão adultos, e mesmo depois da sua partida dirão: eu me lembro da minha mãe, eu me lembro do meu pai, ele era o homem que eu sempre desejei ser. Se eu for metade do que ele foi, estarei satisfeito. Eu me lembro da minha mãe, e por aí afora. Sabe o que é isso? É um legado imaterial. É um legado que não tem cifra. É um legado que não tem preço. Vamos fazer isso, gente. E aí, tudo vai fazer sentido. Amém? Nós vamos orar. E eu estou pregando aqui na certeza de que o Espírito Santo está usando essa palavra. E eu não posso deixar ou finalizar essa reflexão, primeiro domingo do ano, sem fazer alguns desafios. Quem sabe você que ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso hoje. Quem sabe você que está afastado do caminho do Senhor, tome a decisão de voltar. Eu quero encorajar você, irmão e irmã, que traduz em ações concretas aquilo que você ouviu,
Que tal em casa e voltasse para sua esposa, diga para ela o quanto ela é valiosa para você, seu marido, seus filhos. Verbalize. Não fique só na intenção, um dia eu vou fazer, sabe por quê? Porque, como diz o ditado, de boas intenções, o cemitério está cheio. Dê sentido, verbalize, materialize isso de alguma forma. Faz um bem tremendo para quem ouve, mas um bem muito maior para quem fala. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor nesta manhã. Há muita gente, muitas pessoas acompanhando. Eu oro para que esta palavra, o Senhor possa utilizá-la como marco, como parâmetro, como trilho para as nossas vidas neste ano de 2021. Minha oração é de que este seja um ano extraordinário, seja um ano ímpar na vida pessoal, na vida espiritual, na vida como igreja, na vida eclesiástica, na vida social. Seja um ano ímpar para cada um de nós. Oro ainda pedindo que o Senhor conforte os enlutados, Gabriel, a Paula, que estão sepultando hoje um familiar, que o Senhor os conforte, bem como os outros que ainda sentem a dor gigantesca da saudade pela perda de alguém querido que partiu. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos conceda uma tarde na tua presença, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus e que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e até a noite às 19 horas, querendo Deus.